Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Como vocês podem observar, aqui o nosso curso ele é de História e ele é completo. Para concursos vestibulares e também pré-militar. Como vocês já sabem, nosso curso é para qualquer coisa, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Instrução, seu nome mensagem 3291650267. Eita, chonhado, oh meu Deus, oh mulher, não gosto do meu carro porque ele solta pó, encosta lá em casa, sou solteiro e moro só. Eita, nós, hein? Vamos lá então, pessoal. Hoje, né, vamos falar sobre a história do Brasil 87 e um tema importante, Estado Novo, parte 1. Vamos falar a introdução, vamos falar sobre propaganda ideológica e política externa. Tranquilo? Mas, primeiramente, o que eu quero falar para vocês aqui, para vocês já anotarem nas suas anotações, né? Anotarem nas suas anotações. Mas o que eu quero que vocês já saibam? Como eu falei na nossa última aula, o Estado Novo, ele é um período ditatorial. Tem uma questão muito interessante, pessoal, que eu jogo sempre no Facebook e jogo em simulados que eu faço pelo Zap, né? O WhatsApp do CHC é uma questão muito interessante, que fala sobre o período chamado Era Vargas, como eu já falei para vocês, que vai de 1930 a 1945. Nessa questão, tem uma alternativa que ele fala que durante os 3 períodos foram considerados ditatoriais. Não. O regime ditatorial em si, ele acontece aqui dentro do Estado Novo. Outra questão muito interessante que eu falo também lá, é uma questão agora que eu não sei o enunciado, esqueci, me desculpem, porque eu tenho a memória fraca. Não é por causa disso não. É porque tem muita coisa para fazer, né? Mas tudo bem. Depois eu lembro. Eu posso ter lá no Facebook, eu posso sempre esses exercícios lá, porque são exercícios que caem. São exercícios que, como eu posso dizer, são exercícios vassourinhas, né? São exercícios que quase todo ano que tem prova, eles estão lá. Tranquilo? Por quê? O exercício ele conta sobre o período, né? Acho que é o período da Era Vargas. E a alternativa correta fala de centralização durante esses 3 governos de Vargas. A centralização dele começa desde lá de 1930 e se consolida, né? Ele fica ao auge dessa centralização durante o Estado Novo. Verdade. Como nós observamos na nossa última aula e na nossa aula anterior, sobre o governo provisório, nós observamos que o governo provisório foi uma centralização. Depois você teve o governo constitucional, com uma constituição também nacionalista, que também formava uma centralização de poder. Logo, essa centralização tem o auge quando? Agora, durante o Estado Novo. O auge da centralização do governo da chamada Era Vargas, de Getúlio Dornelas Vargas, é dentro do Estado Novo. Muito importante, pessoal. Por quê? Vai cair na sua prova um exercício que fala sobre história do Brasil. E nesse vai estar falando sobre história do Brasil, marca correta. E a correta vai estar lá. Que durante a história do Brasil, você teve 2 períodos considerados ditatoriais durante a República. E nesse caso, da República Nova, e você vai saber o que? É o que? O Estado Novo e o golpe de 64, a ditadura dos militares. Tranquilo, pessoal? Então, nós sabemos aqui agora, você já sabe, e já é um cantinho de livro, que esse período é ditatorial. O professor já sabia disso. Eu já li nos meus livros que é uma ditadura. Sim, muito bom, que ótimo. Melhor ainda que você já sabe. Mas chega na hora da prova e o cara se depara com isso, o cara lembra ditadura. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Golpe de 64. Aí erra a questão de bobeira. Tranquilo? Depois dessa jogada de mestre aí pra vocês, esse pulo de gatinho aí, né? Vamos lá então.
Vamos falar da introdução. Essa introdução é sobre o quê? Sobre o Estado Novo. E vai de 1937 a 1945. Pessoal. Constituição de 1937, ou também chamada de polaca, porque foi considerada uma constituição fascista, com ideias fascistas, mas ideais centralizadores. O que é essa Constituição de 1937? Constituição outorgada. Eu esqueci de pôr aí, meu filho, mas pelo amor de Deus, nas suas anotações aí põe Constituição de 1937 outorgada. Foi uma Constituição imposta, não foi uma Constituição como ocorreu na nossa última que nós vimos aí de 1934, uma Constituição que teve uma Assembleia Constituinte, onde essa Assembleia tinha o caráter e o objetivo de votar, de promulgar uma nova Constituição. Ou seja, promulgar é você votar, você discutir uma nova Constituição. Então, pelo amor de Deus, vou chegar aqui perto da câmera. Põe, pelo amor de Deus, em frente à Constituição de 1937 aí, puxa um rabisco aí, puxa uma setinha, puxa um balãozinho, puxa um salzinho aí, sei lá o que for, põe Constituição outorgada. Por quê? Dentre as constituições do Brasil, pessoal, nós temos duas constituições que são consideradas outorgadas. A de 1824 e a de 1937. Nós vamos ver dentro do regime militar, pessoal, uma constituição que para alguns historiadores é uma constituição outorgada, mas para outros não. Calma, nós vamos chegar lá, você está muito afobado. Mas, já estou te falando de cara, as duas constituições que são consideradas como constituições impostas são a Constituição de 1824 e a Constituição do Império, né? A primeira Constituição do Brasil, onde Dom Pedro I desce a Constituição de cima para baixo, e aqui Getúlio Vargas dá onde Dom Pedro também desce uma Constituição de cima para baixo, a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, uma Constituição que não foi votada por uma Assembleia, por um conjunto de deputados aí nesse caso. Beleza? Tranquilo? Ok. Então já está dado o recado. Coloca esse troço aqui, meu filho. Então você vai esquecer, Oh, meu Deus do céu, coloca esse negócio aí. Você põe no pause e coloca, que eu te espero. Mas põe esse troço aí que você vai esquecer, beleza? País unitário. Essa Constituição, pessoal, ela dava a ideia de que o país teria que ser um só. Como assim? Fim do federalismo. O federalismo, pessoal, para eles, trazia o quê? A autonomia dada aos estados. E essa autonomia, nesse caso, atrapalhava, nesse momento, o regimento da ordem, seja administrativa, política administrativa. Tranquilo? Então, esse país tinha que ser unitário, tinha que ser o quê? Centralizado. Ou seja, o Estado brasileiro, a União, tinha que ditar as regras. Tranquilo? Beleza? E essa centralização acontece quando também? Nomeação de novos interventores. Aqui vamos desde parentes de Getúlio Vargas próximos, né, confiantes, como também militares. Ok? O hino e bandeira. Também a Constituição de 1937, pessoal, falava sobre isso. Por quê? É muito interessante. Porque essas coisas pequenininhas, quando cai na prova, a pessoa erra. Era muito comum cada estado ter sua bandeira, ter seus símbolos, e entre outras coisas mais, seus hinos, suas canções e outras coisas mais. Dentro da Constituição de 1937, acaba-se com isso. Ou seja, os estados não poderiam ter essa autonomia de ter suas bandeiras, símbolos, hinos e tudo mais. Teria que ter unicamente o quê? A bandeira do Brasil e o hino nacional. Ok? E o Getúlio Vargas vai se transformar, né, nesse ditador maquiado através de quê? Através de decretos. Por que eu falo ditadura maquiada, pessoal? Muito interessante. Porque muita gente que viveu na época não via que aquilo estava passando por uma ditadura, uma rigorosidade. Quando você pensa em ditadura, você pensa logo em tortura, perseguições. Aí você lembra de quê? Ditadura de 1964. Aí você erra a prova. Mas a mesma tortura, as perseguições que teve
ali na ditadura, né, dos militares de 64, você também tem perseguições, você também tem torturas aqui dentro do Estado Novo. Tranquilo, beleza? Ok. O nacionalismo. Pessoal, muito importante. Estados autoritários, estados totalitários, eles prezam muito o quê? O nacionalismo, a nação, aquela ideia de patriotismo, né? A pátria acima de tudo. Então nós vamos observar o quê? Incentivos cívicos, ou seja, os chamados centros cívicos. Através de decretos será decretada a educação cívica, moral e física da infância e juventude. Ou seja, transformar dentro dessa infância, transformar dentro dessa juventude o quê? Uma consciência patriótica. Ou seja, que aquela pessoa, ela era, além de um cidadão, ela era um soldado, ela era uma pessoa ligada à pátria. Muitas vezes, pessoal, o trabalhador, por Getúlio Vargas, era considerado como a segunda linha de frente, ou seja, os soldados que estavam ali. Ou seja, aquele sentimento de pátria. E nós temos que observar uma coisa muito interessante aqui também, que esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de pátria, de patriotismo, ele ganha muita força durante o governo de Getúlio Vargas. Antes, na Primeira República, você observava através das oligarquias regionais esse sentimento um pouco desmiuçado, entendeu? Um pouco descentralizado, um pouco sem aquele sentimento de patrocínio. Oh, meu Deus do céu, o Brasil está na Copa, vamos torcer. Nós vamos torcer, nós estamos aqui na República Velha, nós vamos torcer pro Brasil, para frente. O Brasil salve a seleção. Vamos lá, vamos pro Brasil tomar um chopp e ver o Brasil jogar. Não tinha, nem tinha televisão, né? Mas espera aí, calma. Eu quero entender o que eu quero fazer através dessa brincadeira. Que antes, esse sentimento, ele não era tão enraizado como o que se aconteceu aqui durante o governo do Estado Novo. Tranquilo? É uma característica desses governos autoritários. E lembrando, pessoal, você teve vários governos autoritários dentro desse período. Na Argentina, na Portugal, Espanha, entre outros lugares. Tranquilo? E através dessa iniciativa de nacionalismo, criar uma identidade patriótica dentro dessa juventude e infância, você tem a chamada juventude brasileira. Nada mais, nada menos, se você quiser fazer um panorama aí com a chamada juventude hitlerista, né? Você observa também que era o quê? O nacionalismo, o culto da pessoa, o quê? Transformar o sentimento patriótico acima de tudo. Tranquilo, pessoal? Beleza? A nacionalização das riquezas, como já falei para vocês, que era uma forma de quê? Defesa econômica e militar. Por quê? Várias dessas riquezas ainda estavam na mão de estrangeiros. Tranquilo? Parecia aproximação totalitária. O que eu quero dizer com isso? Integralista partido do Estado. O que eu quero entender com isso com vocês? Quando você observa essa Constituição de 1937, você observa essa atitude autoritária e centralizadora de Getúlio Vargas, você logo pensa, poxa, o cara ele é fascista. O cara tinha pensamentos fascistas, beleza. Mas só que ele parecia que ele estava se aproximando com tendências totalitárias. Mas dentro dos regimes totalitários, você tinha o quê? Aquele partido que era o partido do Estado. No caso da Alemanha, o nazista, né? Os integralistas, nesse caso, seriam quem? Seria o partido do Estado. Só que Getúlio Vargas, o que faz? Ele fecha o partido. Ele caça o partido, suspende o partido, e o partido fica o quê? Com a cara tristinha. Igual eu falei aqui para vocês, é uma tentativa de maquiação do governo. Tranquilo, pessoal? Nós teremos um levante integralista em 1938, esse fechamento que se dá em 1937. Tranquilo, pessoal? E nós temos que entender uma coisa interessante aqui. Aliança burocracia civil, militar e burguesa industrial. Objetivo: promover a modernização e industrialização. Volta aí, troço. Ô, troço, abriu outro negócio. Aí, vamos lá. Objetivo: promover a modernização e industrialização. Você tem dentro do Estado Novo, pessoal, claro, para o Estado Novo seguir, ter apoio e tudo mais, ele tem que fazer alianças.
Então essa burguesia civil, essa burocracia civil, os militares e a burguesia industrial vão se unir junto com o Estado, numa forma de quê? Promover a modernização e a industrialização. No primeiro momento, ou seja, da burocracia civil, você observa que industrializar para quê? Porque independência econômica. Era uma forma de, a burocracia civil via que você industrializando, você teria uma autonomia, uma independência frente à economia de outros países. Não dependeria tanto do fornecimento de outros países. O segundo caso, que são os militares, indústria de base fortaleceu o país. Criar essa indústria de base era uma forma de você fortalecer o Brasil economicamente e também militariamente, né? Porque com esse fortalecimento econômico, você também tem a parte aí do fornecimento aí por militares. E a terceira parte, que é a burguesia industrial, para industrializar dependia da intervenção do Estado. Essa burguesia industrial, pessoal, elas perceberam que a única forma de conseguirem industrializar, conseguirem ter seus proveitos, conseguirem ter suas reivindicações, eles teriam que o quê? Apoiar, se aliar a esse Estado. Por quê? A única forma de você conseguir a industrialização nesse momento era o quê? A intervenção do Estado. Tranquilo, pessoal? Em 1937, a política de substituição de importações. Nada mais, nada menos, é você o quê? Substituir aquelas importações, o quê? Produzindo aqui dentro. Tranquilo, pessoal? Política trabalhista. Muito interessante. Muito interessante. Por quê? Você tem duas visões. A primeira visão são as iniciativas materiais. Alongou os direitos. Aqui ele vai conceder mais direitos trabalhistas. Ele vai criar a Justiça do Trabalho em 1939, que nada mais nada menos é a evolução da Junta de Conciliação e Julgamento. Tranquilo, pessoal? Vai criar a CLT em 1943. Pelegos, Estado dá, algumas consegue. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu falei para vocês na nossa última aula e eu quero aqui pedir uma desculpa. Por quê? Na última aula eu falei para vocês que os direitos trabalhistas muitas vezes não foram ganhados não por sucesso de pressões populares, por pressões dos trabalhadores. Certo, muitas vezes esses direitos foram concedidos não por essas pressões desses trabalhadores, mas sim porque atitudes, ações do próprio Estado. Ótimo, certo, concordável, isso está certo. Mas só que nós temos que observar uma coisa. Dentro dos sindicatos, você observava também uma pequena influência, uma pequena tentativa de melhoramento de direitos, e muitas vezes esses direitos eram atendidos, mesmo quando os tais dos pelegos. O que eram os pelegos dentro dos sindicatos? Os pelegos eram aquelas pessoas que eram líderes do sindicato. O que é um pelego? Em si, a palavra, um pelego é um pano que ficava embaixo da cela do animal para tentar minimizar o atrito, o contato entre a cela e o couro do animal, né? A pele do animal. Então esse pelego seria o quê? Era uma forma de que minimizar esse atrito entre o Estado e os trabalhadores. Muitas vezes, claro, esses pelegos estavam ligados a quem? Ao Estado. Mas mesmo assim, esses trabalhadores, esses sindicatos, conseguiam alguns direitos trabalhistas. Tranquilo, pessoal? Ok. E o segundo, que é dessa política de trabalhista, né, essas duas visões, que é a construção da imagem. Lembra dessa política trabalhista? O chamado pai dos pobres, né? Os trabalhadores do Brasil, a palavra que falava, né? Protetor dos trabalhadores. Então, esses direitos que Getúlio Vargas concedia, pessoal, eram direitos que muitas vezes eram ligados à imagem de Getúlio Vargas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
era associado com a imagem do nosso bom velhinho Getúlio Vargas, como que ele fosse o quê? O salvador da pátria, o intermediador, o pai dos pobres, o quê? O protetor dos trabalhadores. O 1º de maio, nada mais nada menos, era uma forma de você, Getúlio Vargas, dar alguns direitos, né, trabalhistas lá no nosso clube lá, o Vasco da Gama, né? Então, até agora rebaixado pela 2ª divisão, Vasco da Gama, o São Januário. Lá tinha os comícios, né, do 1º de maio, o Getúlio Vargas ia lá, falava e dava alguns direitos. Aí você tinha lá cartazes, a Central do Brasil, a Saudua, Bangu saudua Getúlio Vargas como pai dos trabalhadores e tudo mais. Então, além disso, pessoal, essa política trabalhista, além dela dar direitos para os trabalhadores, ela era trabalhada de uma forma, numa confecção de uma imagem protetora de Getúlio Vargas em cima dos trabalhadores. Tranquilo? Alexandre Marcondes, filho, o ministro do Trabalho, entrou e muitas vezes em palestras dentro da rádio, né, dentro lá da Hora do Brasil, o programa que era exclusivamente, que falava só sobre o governo, ele dava palestras e todos os feitos que aconteciam dentro do governo ele relacionava a quem? Ao nosso Getúlio, excelentíssimo Getúlio Dornelas Vargas. Tranquilo, pessoal? O Departamento de Administração e Serviço Público. Reformas na administração. O que nós temos que observar aqui, pessoal? Na Primeira República, nós observamos o serviço público muito ligado à ideia do clientelismo, né, que eu já expliquei para vocês. Aqui dentro do Estado Novo, ele vai tentar modificar essa ideia, ou seja, fazer uma reorganização dessa administração dentro do aparelho administrativo do Estado. Ou seja, vai estar ligado a esse departamento ao presidente, né? Diretamente ao presidente, ou seja, é uma forma de reformar, ter servidores que são fiéis ao regime, ou seja, servidores que estão ligados às ideias que o regime Estado Novo quer propor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o DASP era uma forma de você reorganizar essa política, essa máquina administrativa do Estado. Tranquilo? A propaganda ideológica, que eu fiz aí meu trabalho de conclusão de curso, ficou ótimo. Tirei 10, muito obrigado pelo elogio. Professor, valia quanto? Valia 10. Professor, você está tirando onda aí, não estou tirando onda não. Que isso? Quem falou? Eu não tiro onda não. Mas, claro aí, né? É bom, né? Você ser reconhecido. Aí tirei 10, mas também, ó, eu li a coisa pra caramba. Nossa senhora, eu li mais de 6 livros sobre a ideia de propaganda ideológica, li uma porrada de coisa, e ainda mais não sei quantos artigos. Não foram 2, 3 artigos não, pessoal, foram mais de 20, 30 artigos que eu li nesse caso aí, além dos livros, os 6, 7 livros aí que eu li. Tranquilo? Eu escolhi esse tema porque eu acho muito interessante essa ideia de propaganda. Por quê? A propaganda, quando a pessoa não tem o conhecimento, aquela visão crítica, ou seja, essa propaganda consegue manipular o imaginário da pessoa. E isso aconteceu só nesse período? Não, acontece até hoje, 2016. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Propaganda ideológica. Qual que era a função dessa propaganda ideológica? 3. Construir uma imagem. A imagem de quê? Do líder, o culto do líder. Lembra que esses regimes autoritários extremamente nacionalistas, com a ideia nacionalista, tinham o intuito de quê? Vangloriar, cultuar a imagem do seu líder. Ou seja, quem é nesse caso? Getúlio Dornelas Vargas. Deixa o troço aí parar de coisa. Voltou. Eita, nós, o que é esse troço aqui agora? Oh, meu Deus do céu, hein? Eita, nós, peão, hein? Agora sumiu. Construir a imagem, difundir o ideal do regime. O que eu quero dizer com isso aqui? Difundir o ideal do regime. Difundir o quê? A ideologia. Difundir o quê?
aquilo que deveria ser pensado, aquilo que deveria ser propagado, aquilo que deveria ser divulgado, ou seja, aquilo que deveria entrar enraizado dentro da mente da pessoa. Essa é a difundir o ideal do regime. Uma coisa muito interessante, voltando aí a construir a imagem de Getúlio Vargas, pessoal. Getúlio Vargas, muitas vezes, né, nós observamos aí através da juventude brasileira, a imagem de Getúlio Vargas tem a cartilha, né, uma cartilha que era distribuída nas escolas, que dizia da imagem de Getúlio Vargas, da vida de Getúlio Vargas, como Getúlio Vargas era um bom aluno, como Getúlio Vargas tirava notas boas, ou seja, era uma forma de que manipular aquele pensamento daquelas pessoas, ou seja, Getúlio Vargas é a pessoa que deve ser seguida. Getúlio Vargas é a pessoa boa, é a pessoa que vai nos salvar, é a pessoa que deve seguir como exemplo. Ou seja, eu tenho que me espelhar a quem? A Getúlio Dornelas Vargas. Então, a construção dessa imagem de Getúlio Vargas, ela vai muito além do que somente propagandas. Em falar, em discutir, entre outras coisas. Ela vai dentro da onde? Vai dentro das escolas, vai dentro da família. Era muito comum, pessoal, nessas famílias ter dentro das casas um retrato de Getúlio Vargas, retrato de Getúlio Vargas dentro lá de perto do oratório, nas repartições públicas, tinha lá, cada repartição pública tinha um retrato de Getúlio Vargas, ou seja, o culto à personalidade do líder. Tranquilo, pessoal? Construir a imagem, difundir o ideal do regime, né, do Estado Novo, e controlar essa ideologia. Ou seja, de uma forma ou de outra, é controlar como esse ideal será propagado e controlar o quê? As outras informações que não podem ser divulgadas. Nada mais, nada menos, as comunicações serão censuradas. De 1931, pessoal, você já tem os departamentos que vão fiscalizar, administrar, controlar e produzir essa imagem dentro do Estado, antes do Estado Novo. Em 1931, você tem o Departamento Oficial de Publicidade, que vai evoluir até chegar ao tão falado DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinham raízes, né, que tinham divisões, seja que ele tinha que controlar a parte do teatro, cinema, rádio, jornais, educação, e entre outras coisas. E esse departamento estava ligado literalmente a quem? Ao presidente da República. Então, esses meios de comunicações, nesse caso os rádios, o rádio nesse momento vai ser muito usado, porque o rádio pode chegar a vários locais. Você observa que se não tinha uma emissora de rádio em uma determinada cidade, você tinha um alto-falante que falava alguma coisa, você tinha um carro que passava, você tentava-se qualquer jeito de levar essa imagem de Getúlio Vargas para dentro, essa ideologia sobre o Estado Novo, para qualquer lugar. E o rádio chegava em vários locais nesse momento. Eu fiz o meu plano de TCC, pessoal, conclusão de curso, não sobre o rádio, porque já tinha vários trabalhos sobre o rádio e tudo mais, sobre essa propaganda ideológica do rádio, radiodifusão. Você tinha aí a Hora do Brasil, você tinha o Jornal Esso, né, o Repórter Esso, e entre outras coisas. Mas, o que eu fiz? Eu trabalhei sobre os jornais escritos. Por quê? Professor, tinha também essa censura dentro dos jornais? Sim. Jornais como o Amanhã, o À Noite, o Correio, eram jornais que eram o quê? Estadovinistas, ou seja, jornais ligados estritamente ao Estado Novo. Tranquilo, pessoal? Então, eram jornais que eram ligados diretamente ao Estado Novo. E essas censuras ocorriam dentro desses jornais. A gente vê também lá na ditadura militar, ocorria também aqui, você tinha lá o censor, você tinha também dentro desses jornais a matéria que seria publicado, ela além de ser publicado, estava falando em que página teria que sair, era tudo manipulado, tranquilo, pessoal? E jornais nesse momento são fechados, como no caso o Estado de São Paulo, onde tem a sua intervenção,
e o pessoal, a diretoria, toda removida e posta outro no lugar, frente ao Estado Novo. Tranquilo, pessoal? E é muito interessante nesse momento, pessoal, que os intelectuais, claro, vai ter uma oposição, mas vários intelectuais entraram dentro dessa chamada política de propaganda. Essa política ideológica, política propaganda ideológica. Política ideológica propagandista, se eu não me engano, se eu não estiver errado aqui, eu esqueci o nome do cara agora, gente. Caramba. Eita, nós, hein? Esqueci o nome do cara. Cecília Meirelles também. Esqueci o nome do cara. Tinha intelectuais, pessoal, que faziam obras, faziam teses, faziam monografia, tinham concurso de monografias para vangloriar a ideia do Estado Novo, as canções, as marchinhas, igual tinha uma marchinha que falava assim, se você pôr no YouTube, eu esqueci o nome do autor, olha que esquecimento danado, nossa, as pessoas têm que tomar um remédio na sua cabeça, então, você tá novo para esquecer assim todo mesmo, eu acredito também. Mas já são o quê? Não sei nem quantas horas, deve ser quase 2h30 da madrugada, eu tô gravando aula. Já gravei não sei quantas, já gravei 7 aulas hoje já. Fora agora de noite. Então você tinha canções, marchinhas. Se você pôr no YouTube, você põe lá, bota o retrato do velho na parede. Dá lá assim, bota o retrato do velho na parede, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho na parede, bota no mesmo lugar. Então são marchinhas, são canções que enalteciam o quê? A imagem de Getúlio Vargas. Tranquilo, pessoal? Beleza? O cinema também vai ser, nesse caso, uma forma de propaganda ideológica, entre outras coisas. Beleza? Então o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado aí em 1939, é o grande departamento que vai abarcar toda essa ideia propagandista, seja fotográfica, seja o que for, ligada à propaganda, é o DIP que resolve, beleza? Política externa, muito interessante. Em cima do muro, alemão, relações atraentes. O que eu quero dizer com isso? Getúlio Vargas, pessoal, ele mantinha relações até antes da entrar na Segunda Guerra Mundial, relações tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. A Alemanha, pessoal, tinha relações com o Brasil que eram atraentes, como assim a compra de algodão, café e até mesmo investimentos, né? Investimentos para modernizar o Brasil. Se eu não me engano, a própria CSN, a Companhia Nacional Siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, ela quase que foi financiada por capital alemão. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza sim. Quase que ela foi financiada por capital alemão. Então, a Alemanha ela tinha grandes relações com o Brasil. E como eu já falei para vocês, as tendências do regime do Estado Novo, elas tinham tendências que se caracterizavam como fascistas. Tranquilo, pessoal? E ainda mais, como eu já falei para vocês, Getúlio Dornelas Vargas dá de presente Olga Benária, né? Até quando pode. Ele fica em cima do muro até quando pode. Por quê? Depois do decorrer da guerra, ele tem que definir o lado. Navios afundados. Quando você fala dos navios que foram torpedeados na costa brasileira, e você fala lá que navios alemães torpedearam os navios brasileiros, afundaram os navios brasileiros, e nesse caso é o estopim para entrar na guerra do lado dos aliados. Você tem que tomar muito cuidado. Professor, tem uma corrente que fala que aquilo era navios americanos com suache, que foi uma pressão por parte americana. Eu também já ouvi falar sobre isso. Mas o que nós temos que entender primeiramente? Getúlio Vargas se fica em cima do muro até entrar na guerra. Chega um momento, pessoal, que ele tem que pender para algum lado. Os Estados Unidos estavam muito interessados futuramente em abrir, em sitiar uma base no Nordeste, uma base militar no Nordeste, com a melhor aproximação, invasões e tudo mais. Nesse caso, o Brasil iria fazer alguma troca por esses territórios. E acontece que os Estados Unidos começam a se aproximar do Brasil e países da América. Você tem o chamado Pan-Americanas. O que seria isso?
era uma tentativa de defesa da América. O que eu quero dizer isso? É uma tentativa de que se organizar os países junto, frente a quem? Quem está na frente? Os Estados Unidos, contra a invasão, essa expansão desses ideais nazistas dentro da América. Tranquilo, pessoal? E também os Estados Unidos começam a fazer compras de ferro, começam a fazer compra de manganês e entre outras coisas mais. Beleza? Brasil e Estados Unidos assinam um tratado, um acordo secreto, pessoal. Por quê? Quando você tem esse acordo, você observa que as bases militares no Nordeste, em troca de quê? De din-din, de bufunfa, de grana. Ou seja, nada mais, nada menos, se eu não me engano, 20 milhões de dólares. E esses 20 milhões de dólares não seriam para gastar com Getúlio Vargas nas suas ilhas Caimã, lá no seu, sei lá, não sei aonde, sua fazenda. Esse dinheiro era para quê? Para dar um empurrão nessa indústria de base. Em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda começa a construir. A companhia queria fornecer o aço, mas para fornecer o aço você precisava de quê? De uma companhia que tirasse o minério para fornecer esse minério para essa companhia siderúrgica e transformar esse minério num aço forte, bonito e gostoso para eventuais transformações físico-químicas e também prediais, construções civis. Então, em 1942, você tem a criação da Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Tranquilo? Uma libera o minério e a outra forja esse minério com aço. Beleza? E também a construção da montadora aí da Fábrica Nacional de Motores. Tranquilo, pessoal? Aqui chegamos nessa última parte, nesse final dessa aula sobre Estado Novo, parte 1. Por quê? Nossa próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar mais sobre o Estado Novo, mas também vamos falar sobre o quê? Sobre o declínio desse Estado Novo. Professor, eu sei mais ou menos como ocorreu esse declínio. O cara de considerações ligadas a esses regimes totalitários e agora ele entra em guerra contra esses regimes totalitários? Isso é um confronto ideológico dentro do país? Muito bem, meu filho, meus parabéns. É isso, é um desses motivos que vão levar ao declínio desse Estado Novo, beleza? Esse afrouxamento, né? Porque Getúlio Vargas, vendo que seu poder está diminuindo, ele vai começar a afrouxar mais um pouco a sua ditadura, até chegar um momento que ele encerra o Estado Novo em 45. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Na nossa próxima aula voltaremos aí com mais alguma coisa. Beleza? Um abraço.